Olá, você está aqui no Mulheres na Íntegra, um podcast para você, mulher, menina, jovem, interessada em ter conversas edificantes que nos aproximem do nosso Deus. Por isso que a gente pede que você curta, comente, compartilhe e também já gostaria de agradecer muito todos os retornos que a gente tem tido, vocês têm nos inspirado muito, meninas. Muito obrigada, viu, por vocês acompanharem a gente. Eu sou a Elô De Carli e hoje sou eu que vou entrevistar uma pessoa muito especial, uma jovem senhora, a Thaís De Carli Pereira dos Santos, minha filha. Um privilégio aqui, né, Ni? Seja bem-vinda e obrigada por topar, viu? Muito obrigada. Agora você tá ficando boa de host, né, mãe? Você, sim. a Elô e a Dani estão arrasando nesse podcast aqui. Muito já estamos bom. ficando acostumadas com o microfone. Já, nossa, muito apresentadoras. Mas tem sido bênção, tem sido muito legal cada conversa, Sim. cada bate-papo. E hoje vai ser também, né? Com certeza. Eu tenho acompanhado aí todas as mulheres aqui da igreja, tem muita história para contar, né? Muita coisa edificante para compartilhar. A gente tem recebido muito encorajamento das mulheres, elas têm seguido a gente está muito feliz. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Isso aí. Mas, Thaís, então, primeiro, fala um pouco pra gente aí de você. Você é a filha da Elô, o que mais? Conta aí um pouco da sua formação, né? Então, eu sou... me apresentar corretamente aqui, né? Eu sou filha da Elô, sou nascida e criada aqui na igreja, né? Sou filha do João De Carli também, esposa do Júlio, mãe do Cristiano e agora do Giovanni, que tá vindo aí agora em setembro, se Deus quiser, né? E também eu sou dentista também. Isso, sua profissão. E nas horas vagas eu toco violão na Purples. Agora de vez em quando, Agora né? de vez em quando, porque tô na função mãe aí mais dedicada, né? A função mãe agora nessa fase. São as fases. Mas sempre que tem a oportunidade, a gente participa junto aí, que agora a Purpose tem viajado bastante, né? Graças a Deus. Então, a gente acompanha quando dá. Legal. E Thaís? Ai, difícil, tem que treinar, chamar você de Thaís, né? Que a gente fala Ni, saiu do fundo do meu coração. Foi, os apelidos de mãe. Apelidos de mãe. Thaís, então, e como é que foi sua conversão? Conta pra gente aí, depois na sequência você já fala pra nós também quem é Jesus pra você. Porque você nasceu num lar cristão, porque eu e seu pai já íamos pra igreja, né? Eu me converti pouco antes de me casar. E aí você já nasceu, né? Mas a conversão é individual, não tem nada a ver com a fé dos pais, né? Como é que foi com você? Conta. É legal a gente falar disso porque agora que eu tenho criança, né? Eu tenho lido um livro que chama Desafio aos Pais, que é do Paul Tripp, e ele fala justamente sobre isso, como os nossos filhos não são convertidos, né? Os nossos filhos não nascem convertidos. Então, eu tive não é uma garantia eles terem nascido num lar que vai pra igreja. Não é. E aí, eu tenho essa história, né, de você e o pai se converteram um pouco antes de eu nascer, então eu tive esse privilégio de já nascer num contexto cristão, né, ser batizada aqui na igreja e tal. Mas é aquilo, né? A gente passa bastante tempo da vida vivendo a fé dos pais, né? E se seguindo, aquilo... né? Seguindo, o pai e a mãe leva, vira rotina, né? Ir pra igreja e tal. E se até aquilo descer no coração, né? Você ainda não entendeu, né? O que é a graça do Senhor, o evangelho e tudo mais. Então... sempre estive aqui, nunca fui, acho que uma criança muito difícil, né? Eu era uma criança mais tímida, assim, mais introspectiva, mas
E quem lembra do meu irmão, lembra que ele tocava o terror na igreja. Opostos. Sim. Você sempre foi madura, não deu trabalho. Você falou corretamente. Sempre. Ainda mais foi que ele era levado, então eu passava despercebida em várias coisas. Sim. Mas é isso, eu me lembro de 2 momentos mais, assim, cruciais na minha conversão. Eu lembro que quando eu tinha, acho que 9 para 10 anos, eu comecei a ter muito medo de morrer. E eu nem sei se você lembra disso, mãe. Acho que lembro. Você ficou encanada. Sim, eu lembro que eu ia dormir e eu ficava, assim, pensando tudo que eu tinha feito de errado. E eu falava assim, gente, se eu morrer, eu vou pro inferno. Tipo assim, eu comecei a ficar angustiada com isso. E eu lembro de ter noites, assim, de ficar em claro, acordada, pensando nisso, assim, de... Coisas que mamãe não sabe. Então, o que mais que eu vou revelar hoje aqui, né? E aí, eu lembro que depois de um tempo eu tava tão incomodada, assim, com isso, né? Que eu falei pra você isso. E aí, foi um dia até que foi, assim, marcante pra mim, que eu era criança, mas eu lembro, né? Que eu comecei a chorar pensando nisso. E você orou comigo. A gente tava até no... Acho que foi no banheiro de casa. Já vamos chorar. Pode chorar, papel. Ainda mais grávida, né? Com os hormônios. E eu na menopausa. Complicado essa entrevista. Vamos chorar, não tem problema. Então. E aí a gente orou e você. Foi uma primeira experiência, assim, que eu tive. De fé. Sim, de conversão, né? Eu lembro uma vez que você teve um ataque de bronquite lá no RGF. O Marcelo deu aquele negócio de corrida, suicídio, não sei. Sim. E atacou a bronquite sua, você ficou sem ar. Foi. E eu fui te buscar lá no hospital, que a Vera, a diretora, te acudiu, tudo. E eu me lembro que você também tinha meio que essa idade, acho. Um pouquinho mais velha. E você falou, ai mãe, eu achei que eu fosse morrer, eu fui ao banheiro e eu me resolvi com Deus, pedir perdão. Foi. Foi, eu lembro desse dia. Lembro. Então, já era também, né? A sua fé ali, né? Sim, com certeza. E aí você vai vendo, assim... Da pessoa, né? Da criança, né? Isso. Como que, tipo assim, a gente, na nossa imaturidade, né? Como criança, Deus vai... Quando Deus chama, né? Ele vai... Ele vem, né? Isso. Ele vem e ele vai acrescentando os momentos, né? De conversão. E aí, depois disso, isso foi... quando eu fui pra RGF, foi uma época muito boa também na minha vida, porque eu fiz muitas amizades que me ajudaram na caminhada da fé. Com Jesus, né? Chegando até Jesus. Então, aquilo foi muito bom pra mim. E no meio dessa caminhada aí, teve o Marcelo, né? O Marcelo, que hoje é aqui evangelista da igreja, que cuida lá do pessoal do Cortez também, tá em todos os projetos aí, né? O Marcelo não faz para parte quieto. Da nossa história, né? Sim. E ele era meu professor de educação física lá na RGF, e eu sempre gostei de esporte, né? Sempre gostei de futebol, de participar das coisas assim. E eu lembro quando ele me convidou para ficar com o Eagles a primeira vez. Foi 2009 isso. E ele queria... O Eagles, quem é o Eagles, Thaís? Conta então, o Eagles são um grupo de americanos, né, que vem pra cá todo ano. Eles já vêm aqui na nossa igreja, acho que já há uns 15 anos, Sim. Todo ano eles vêm. Desde a época da sua adolescência, né? Sim. E é um ministério, assim, muito precioso, né? Porque eles são um time de futebol, de atletas, que vem lá da Carolina do Norte. E eles têm esse braço missionário, né? Que envia aí os adolescentes, os jovens, para vários países, não só para o Brasil, né? Mas tem um desses grupos que vem para cá.
E eles usam o esporte para fazer evangelismo, né? Nos lugares mais carentes, nos clubes, para edificar também as igrejas, né? Encorajar as igrejas nos ministérios que eles têm. Enfim, e aí... E eles também foi mais Foram, porque um daí... mover de Deus para sua fé. Foi, porque aí em 2009 ia vir um grupo aqui pro Rio de Janeiro. E eu queria muito ir, porque era tudo que eu queria, né? Ia ser todo envolvido com o esporte, com o futebol, e tinha a questão da tradução, né? Que eu sempre tive o incentivo aí seu, né, mãe? Por causa da escola. Por causa da escola, de você sempre ter estimulado a gente, né? Com o inglês, com a linguagem, com o inglês. Gente. Gente, estuda inglês que abre portas. Sim. Vai lá na Elô de Carli. Ah. E aí... aí eu queria ir pro Rio com ele. E aí foi aquela crise, né? Porque meu pai, imagina, eu tinha 14 anos. Meu pai não queria deixar eu ir. Ia só meninos, lembra? Acho que era o Natan, ia o Thomas, que eram... Seu pai não deixou. Você ficou uma semana brava. Fiquei brava uma semana, não queria... Nossa, tava muito revoltada que eu não ia. Você ficou sem olhar na nossa cara, direito. Aí eu arrumei uma amiga pra ir comigo. Aí, depois de muito conversar, meu pai deixou eu ir. Só que depois ele foi até lá no Rio me buscar. Mas, de preocupação, Mas olha, foi um perigo aquela viagem, mas foi tão legal. Gente, foi uma loucura. Foi. A gente ficou no meio da favela lá, lugar perigoso. Fomos no Maracanã. E vocês ficaram tudo doentes, deu a gripe. Deu gripe suína em todo mundo. Ai, foi péssimo. Mas o André aqui que tem filha tá só pensando na filha dele também. Não, ele falou assim, não teria deixado. Vai vendo como o pai sofre, André. E aí eu... Não, ainda o João falou, Heloísa, ai, tô arrependido, nós deixamos a Thaisinha, tô arrependida. Aí nós fomos pro Rio, nós dois. Aí a Thaís falou, não vem perto de mim. Aí nós ficamos num bairro, aí nós ficamos bem, ficamos em Copacabana. E ela lá em Jacarepaguá, acho. Isso mesmo. Um lugar perigoso. Foi. Mas enfim, no fim, Deus protege, né? E deu tudo certo e foi muito impactante pra mim aquela viagem. Foi muito impactante. E aí, no ano seguinte, o grupo veio pra Limeira. Eles começaram a vir em 2010. Me lembro. E aí, esse ano de 2010 aí, que foi um ano que aconteceram, né? Pra resumir a história, aconteceram várias coisas naquele tour. E no final, as meninas fizeram que nem se fosse um culto da fogueira, assim, deles. E eu me lembro dali de ter, assim, tido uma oração definitiva com o Senhor, né? De ter realmente... é isso que eu quero entregar minha vida para Jesus e eu quero... Ali foi, assim, consciente. Foi. Ali foi... Exatamente. E depois disso, foi, assim... você vê que até hoje... Claro que a nossa conversão, ela é progressiva, assim, né? Cada dia mais você vai entendendo. Se convertendo um pouquinho mais. Exato. Então, depois disso, eu fui me envolvendo com vários outros ministérios além do Eagles, né? A gente começou até o projeto lá com as meninas do Cortez, que a gente tem até hoje, né? Foi inspiração também. Foi inspiração do Eagles. Veio anos depois, né? Mas foi inspiração aí no trabalho do Eagles, né? Então, a gente joga bola com as meninas, mais para compartilhar da palavra de Deus, né? E sempre o futebol é uma excelente plataforma, né? Sim. Porque no campo não tem pobre e rico, não tem mais velho, mais jovem. Tem interação e relacionamento. Sim, exatamente. E é isso que é o evangelho, né? É o relacionamento, né? Se você for ver tudo... os métodos de Jesus ali nos evangelhos é justamente o relacionamento, né? Ele se envolvia, né? Exato. Ele saía pras ruas e... Exato. Conversava com as pessoas, curava, né? Exatamente. Então é isso. Acho que esses foram os dois auges aí da minha conversão em si. Isso. Quando você teve clareza, né? Da sua fé, sobre Deus, sobre... E como que você definiria, Thaís?
Jesus hoje? Para quem está nos ouvindo aí, quem é Jesus para você? Jesus é o bem mais precioso, né? É, Se você não tem Jesus, o mundo é muito duro, né? sim. A gente Muito mais tava, difícil, né? a gente tava até falando com os amigos essa semana sobre isso, né? Eles perderam uma pessoa muito querida e jovem. Então estão passando por um luto muito difícil, assim. E aí a gente conversou sobre isso, né? Como é difícil as coisas da vida. Só que quando você tem Jesus, você tem um gancho para se apegar quando você tem um abismo embaixo de você, né? Uhum. E se você não tem Quando a você perde o ele, chão, né? Porque a gente perde o chão, a né? gente perde. E quando você tem a ele, se você não tem a ele, é desesperador, né? Você vai vendo as coisas ruins acontecendo, que acontecem, né? Sim. A gente vive num mundo caído. E sem ele, as coisas vão ficando, assim, vai ficando... É desespero mesmo, eu acho, né? É. E o cristão, ele tem angústia, ele pode ter momentos de angústia, né? Mas ele não tem desesperança, porque a gente sabe que o fim não é isso aqui, né? Então, Jesus é o bem mais precioso, com certeza. Ele é o bem, né? Que a gente tem outros bens que a gente busca, né? Uhum. Aqui no mundo, mas a gente tem essa noção dele, que é o bem maior, né? Exatamente. E, Ni, falando disso, quando a gente perde o chão, né? Uma das perguntas lá que a gente combinou é sobre você compartilhar aí um momento difícil que você teve e como foi, né? Se forjar, esse relacionamento, né? Com Jesus, com esse bem, né? Sim. Conta aí pra nós. Olha, então, esse E esse pode foi chorar mais, também. esse foi mais recente, né? Aham, sim. Eu acho que quando a gente é confrontado, né, ou se depara ali com uma doença, um luto, uma coisa assim que quando a gente é jovem, a gente nunca acha que vai passar por isso, né? Assim, E eu acho que a doença e a morte, né? Parece que são. Porque os outros problemas, você dá um jeitinho, você, sei lá, um desemprego, um problema de relacionamento, às vezes grave, né? São problemas que parece que não estão. Embora estejam tanto quanto assim, afetando a sua vida, parece que quando você se vê numa situação de luto e de doença, você cai a ficha de que Não tem controle. você não tem. Porque se tem um problema sério de relacionamento, a gente gravou o podcast esses dias, né? Relacionamento com o pai, né? Você tem o que fazer. Você perdoa, você vai lá e resolve, você briga, né? Agora tem problemas que você tá mesmo na dependência de Deus, né? Assim, Exatamente. tudo a gente tá, né? Mas a gente não tem controle, né? Então, assim, em 2022, eu tive o Cristiano e, graças a Deus, tive uma gestação bem tranquila, né? O Cristiano nasceu bem, tudo, eu estava amamentando. E aí, para resumir a história, né, comecei a sentir eu fui na academia depois de um longo inverno, porque tem toda aquela adaptação, né, do puerpério, nenenzinho novo, mãe de primeira viagem e tal. E aí eu voltei a ir pra academia, o Cristiano tinha uns 3, 4 meses. Depois de um tempo eu comecei a sentir a minha perna direita amortecida, o meu pé direito, né? Eu falei, nossa, acho que eu fui pra academia, devo ter dado algum mau jeito, né? E o meu pé não voltava, assim. Até falei com a minha cunhada, que é ortopedista e tal. Ela falou que podia ser, sim, um mau jeito. Enfim, algum nervo que pinçou, alguma, né? Alguma coisa simples, assim, né?
Então, a gente ficou aguardando. Só que o meu pé não voltava, né? E depois de um tempo, eu comecei a perder a visão do olho esquerdo. Então, eu tava no consultório, né, trabalhando e a minha visão tava embaçando. E eu falei, nossa, gente, eu tive filho, eu fiquei velha, né? Porque eu nunca tive nada dessas coisas, nem grau eu não tenho, né? Eu uso até no consultório um óculos de descanso, assim, mas nunca tive problema. E aí eu eu tinha até esquecido do pé, até então eu nem achava que o pé tinha a ver com o olho, né? E aí eu fui pro oftalmo, aí fiz um monte de exames, né? Eles tentando investigar o que era, porque não tinha nada, né? Nos exames mais comuns ali de fundo de olho e tal, não tinha nada na minha visão. E aí eles começaram a pedir mais exames e eu fazendo e não dava nada nos exames e tal. Até que um belo dia minha oftalmo me chamou e falou assim, olha, na sua idade, mulher, você vai procurar um neurologista hoje, vai fazer uma ressonância do crânio, porque você pode ter uma doença nada boa. Falou na minha cara, assim. Aí saí de lá falando assim, pronto, tô com um tumor na cabeça, meu filho vai ficar sem mãe. Já pensei todas as piores coisas possíveis, né? Aí fiz a ressonância de crânio e passei com o neurologista. E aí o neurologista era amigo, assim, do meu sogro, né? O Dr. Júlio. E aí, quando saiu o resultado da ressonância, ele já ligou pro meu sogro. Ele se antecipou em ligar porque tava bem ruim a minha ressonância. Tava com muitas áreas inflamadas no cérebro. E aí... Aí meu sogro foi lá e contou pra vocês, né? Sim, foi lá em Contou pros casa, meus pais. à noite. Foi. E aí, realmente, eu tinha uma doença nada boa. E aí tive que eu fui internada no dia seguinte pra tomar um monte de remédios, né? Pra desinflamar as áreas do cérebro e fazer mais exames pra confirmar o diagnóstico. E aí foi bem difícil, assim, porque eu tava amamentando, tive que parar de amamentar bruscamente, foi tenso isso pra mim. Ficar longe do nenê, ficar né? longe Você do ficou 5 nenê, dias fiquei no 5 hospital. nunca tinha ficado tanto tempo, assim, longe dele, né? E todas as incertezas, né? O médico veio e me contou, então, que o meu diagnóstico mais provável era a esclerose múltipla. E que é uma doença crônico-degenerativa, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Eu não sabia nem direito o que era isso, né? A gente só vai se inteirar a hora que acontece com a gente, né? Exato. O que é isso? Tem mais pessoas que têm. Exato. E é uma doença muito triste mesmo, né? Mas aí eu comecei a ter as boas notícias, né? Sim. Primeiro foram as más notícias. E o Senhor, assim, em sua infinita graça e misericórdia, cuidou de mim, assim, tem cuidado de mim, né? De um jeito milagroso. Desde o diagnóstico, né? Desde o Thaís? diagnóstico Porque precoce. o fato de ter sido né? rápido fez toda a diferença Sim. para você voltar ao normal, né? Voltar à visão, tudo. E eu acho que é até legal a gente falar isso por ser, assim, informativo também para as pessoas, né? Sim. Porque a esclerose múltipla hoje, ela é das doenças do sistema nervoso central, né? Que é o cérebro e a medula. Todas as doenças do sistema nervoso central são gravíssimas, né? Mas ela é a única que tem remédios hoje capazes de impedir a progressão da doença. Então, essas foram as boas notícias, né? E aí... Graças a Deus. Logo eu consegui um médico que foi muito certeiro também na escolha da medicação e tudo mais. E aí eu fiquei no hospital esse tempo, depois eu fui para São Paulo, aí escolhi o remédio, aí tivemos que conseguir o remédio, que é alto custo, né, pelo plano.
E o Senhor abriu as portas também, eu consegui o remédio. Entre esperar o remédio, eu tive um segundo surto que pegou o meu braço esquerdo. Fiquei com o braço esquerdo amortecido. E fiquei com tontura uns 20 dias. Uhum. Então, eu tava realmente ali no auge da inflamação, né, da doença. Só que aí eu tomei o remédio. E depois disso, foi assim, como num passe de mágica milagroso, sumiu tudo. Voltou minha visão, voltou meu pé, voltou meu braço, passou a tontura. E você tem vida... a gente nem lembra que você tem isso, né? Que você tem esse diagnóstico, porque é uma vida normal. Sim. E hoje, tanto é uma vida normal que eu fui até liberada para engravidar de novo, né? E tô indo... Agora eu estou sem a minha medicação, agora durante a gestação. E eu estou super bem, tô sem sintoma nenhum. Então, é a mão de Deus, né, gente? É a providência dele, né? Através da medicina, da tecnologia, né? Sim. Então, Bênção. não tem, assim, como... assim, respondendo a sua pergunta, né? Falar, esse foi essa horinha aqui, né? Antes de você saber de tudo. Foi o mais difícil por causa disso, né? Porque a gente tem uma falsa sensação de que a gente controla alguma coisa na vida, né? Só que aí, quando você se depara com um diagnóstico desse, você fala assim, é só Deus agora, né? Como se as outras coisas não fossem só Deus, né? Mas você fica... É um lembrete, né? Um diagnóstico assim... É um lembrete de que a gente é totalmente finito, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que foi um momento mais difícil, assim, por toda a situação, o contexto, e realmente você ter que aprender a confiar em Deus, né? Foi um momento também de muito amadurecimento para mim, para minha família, né? Pro Julinho. Tem aquela música da Purpose, né? Que a gente canta, que a gente confia que Deus tem o melhor pra gente, né? Em toda situação. Uhum. Confiarei e descansarei em ti, né? E E aí a gente teve que viver isso, Sim. né? Deus deu uma oportunidade para todos nós viver aquilo que o Julinho compôs, né? Foi. Tipo... Que ele compôs baseado num testemunho de uma pessoa que passou por uma situação muito difícil e até veio a falecer, né? Mas Teu melhor, né? O Teu Melhor, isso, a música Teu Melhor, que é na história da Celinda, né? Se você for lá nas coisas da Purple, você vai ver o testemunho dela e tudo mais. E aí a gente teve que viver isso a gente, né? Na pele. Então, e Deus foi misericordioso, né? Porque eu podia ter descoberto tarde, né? Ter tido sequelas, que é muito comum, né? E depois essas sequelas não voltam mais, né? Não, Se você ficar sequelada, você não iria mais. Não regenera, né? Deus pode todas as coisas, mas geralmente não regenera, né? Então, eu peguei a tempo de regenerar, né? Então, foi uma lição dura, mas necessária do Senhor. Hoje a gente enxerga assim, né? É como eu falo, né? Deus, parece que ele levou a gente para um lugarzinho ali que se não acontece isso, a gente não vai. Você não experimenta aquilo, de você realmente ali na pele falar, Senhor, eu não tenho o que fazer, e o Senhor existe, o Senhor é Deus, e o que o Senhor decretou, determinou, vai ser. E o Senhor vai cuidar, né? É muito... É uma oração bem dura da gente fazer. Porque até então que a gente ficou sabendo do tratamento, que tinha o remédio e tal, a gente não sabia mesmo, né? O que ia ser. É dura e é muito... Ao mesmo tempo, a didática, né, do sofrimento é sem igual, né? Eu tenho até medo de falar essas coisas, porque ninguém quer sofrer, né? Mas não adianta, gente. A devoção, quando você tá sofrendo,
aumenta É de muito, 300% sim, do que muito. quando tá tudo bem. E é por Entendeu? isso que o ponto desse o sofrimento, ele coloca a gente no nosso lugar, né? É isso. Porque é aquele lugar ali que a gente tá. E a gente não vive assim. A Exato. gente vive como se a gente pertencesse a outro lugar, de Sim. controle, de resolver a vida da gente. E o sofrimento volta você ali. Volta não, põe você ali no lugar que você nunca vai. Sim. Pra mim foi uma quebra mesmo, porque eu sempre fui, assim, de resolver as coisas sozinha, sempre fui muito independente, sempre trabalhei, sempre tive, né? Aí, de repente, eu tive A gente que... bota pra quebrar, resolve, vai, faz. sim. Nossa. Aí, de repente, eu tive que parar de trabalhar, parar de amamentar, depender das pessoas. E assim, me tornei uma cristã um pouco melhor, um pouquinho melhor, porque é Deus colocando a gente no nosso lugar, né? Tipo assim, Você ó, menos. toma consciência, né? Sim. Que ele que é o que controla Dono de todas todas as as coisas, né? Não tem... Se você tá trabalhando, tá com saúde, tá na correria, é porque Deus tá permitindo, né? Sim, Não é porque você é o tal. é o máximo que dá conta de tudo, né? Então, esses encontros, assim, são duros, mas são preciosos. São bênçãos, né? São São bênçãos. bênçãos, a gente vê dessa forma daí, né? Isso. E um momento, um doce momento diante de Deus, um momento alegre. Esse, no fim, né? Eu ia falar isso. Eu acho que, ao mesmo tempo que esse foi Ai, desculpa. um momento muito ruim, é aquilo, né? Depois da Nossa. tempestade veio a bonança, né? Muito. Então, depois que né, eu tive os meus sintomas amenizados e agora a segunda gestação, né? A gente vendo ali todo o agir de Deus e a misericórdia mesmo dele, né? Sobre a gente. Esse pós-tempestade se tornou um momento doce, Gostoso. assim, né? De agradecer a hora que você também agradece durante o sofrimento, mas quando você vê que o Senhor realmente livrou você daquilo, é um agradecimento diferente. Você fala assim, Deus, muito obrigada. Porque vem esse amadurecimento, né? Isso. E, tipo, você curtir realmente e se regozijar no que realmente importa, né? Exato. Não é uma bênção material, é boa tudo, mas uma bênção assim, né? De você mudar, de você aprender. Sim. É muito valioso, né? E eu acho que eu e o Julinho também temos vivido agora momentos doces de entendimento mesmo, sabe? Com tudo que a gente tem aprendido aí, até na caminhada aí com o Ministério da Purpose, né? Que hoje a nossa família parte da nossa rotina envolve o Ministério e a Purpose, né? E a gente tem outros tipos de desafios ali, né? De relacionamento, de aprender, de se aprofundar na palavra de Deus, né? Com tudo aquilo que o Julinho tem tentado expor nas canções, ele tem se dedicado também a estudar mais, a conhecer mais, e tem sido momentos doces para nós, porque é aquilo, né? Quanto mais você busca e mais você lê, às vezes você nem tá lendo assim, não tem nada místico, né? Assim, nossa, Deus veio num sonho e revelou, e daí ele vai lá e escreve uma música. Não é assim, né? Tipo assim, conforme a gente vai lendo a palavra tem poder, né? E você vai vivendo aquilo e parece que Deus está falando... Esse é o poder mesmo, verdadeiro, exato, parece né? que Deus está falando... Exato, e daí Deus vai abrindo o seu entendimento, né? A palavra fala que quando você busca a Deus, ele revela os mistérios dele a você, né? Que estão ocultos nele, né? Exatamente. Então, isso tem sido, assim... A gente sabe que não tem fim isso, né? Porque Deus é infinito, né? O céu vai ser isso, conhecer a Deus eternamente. Porque ele nunca vai se esgotar no ser dele, né? A ser conhecido. Então,
Acho que toda vez que você entende alguma coisa, cai a sua ficha de alguma coisa sobre Deus, aquilo é um momento muito doce na sua vida, porque renova a sua esperança, né? Sim. Então, é E muito isso é um legal. momento de poder, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tem uma ideia diferente de poder. O poder, sei lá, que cura. Um poder de você... Sim. A gente é muito egocêntrico, né? O poder de você, sei lá, conquistar, conseguir o que você quer, o que você sonha. Sim. Mas esse é uma outra faceta, né? Uma outra Eu acho do que poder de Deus, né? Exato. Trazer entendimento. Exato. E é o que eu falo, assim, quando eu conto essa história da esclerose, né? Eu gosto sempre de falar isso, que a maior cura que eu já recebi não foi a cura da esclerose, né? Que, teoricamente, assim, não tem cura, mas eu considero uma cura, porque eu não sinto nada hoje, né? Mas essa não é a maior... A cura física não é a maior cura, né? A cura espiritual, aquilo que... você ter a sua alma tirada da lama é o maior milagre que alguém pode Porque receber. essa é a nossa maior enfermidade, né? A do enfermidade coração. da alma. E aí, para isso, não tem remédio, é só Jesus. né? Então, se ele Sim. vai de encontro até você, essa é a maior recompensa, que é ele mesmo, né? Inclusive, vai ter música da Purple sobre isso, viu? Ah, é? Olha lá, pessoal. Ai, que legal. Sigam para acompanhar as novidades. Vai ser nesse... Ah, eu vi, tá? Vocês postaram lá, né? Uma palhinha. Terça agora vai sair o EP novo da Purples. Vai ter Olha lá, pessoal. Olha que legal. músicas novas. E depois vai ter mais coisas que eu não posso contar ainda. Depois... tá, isso. Depois a gente vai revelando. Depois tem que chamar a Grace pra vir aqui também então, tô esperando, viu, Grace? Tô esperando ela me responder. Mas, Thaís, vamos conversar um pouquinho mais também sobre de novo, né? Sobre aí o projeto aí, o PD1. Queria que você explicasse por que chama PD1, que é também uma cópia lá, né? Sim. Como é que é lá? PO1? AO1. Audience, AO1. E como é que funciona? Como é que você faz aqui? Como é que começou? Onde que você joga bola? É aqui, é no clube, é lá no Cortez? A amizade que você tem com as meninas? Conta um pouco aí pro pessoal saber. Então, o PD1, ele surgiu inspirado no Eagles, né? E é um projeto daqui de Limeira, apoiado aqui pela igreja, né? Na verdade, a gente... o Marcelo tá lá no Cortez, né? E cuidando lá da congregação. E ali o Cortez se tornou, né, para aqueles que ainda não se envolveram, aqui da igreja que não se envolveram mais no Cortez, falem com o Marcelo, falem com a Denise, que tá aqui, porque tem muito serviço lá, gente. Quem quiser ajudar, assim, não é só futebol, tá? Mas eu acho que... é um campo, né, mãe? Nossa. E principalmente porque o futebol é só uma desculpa pra gente se envolver mais com as famílias de lá, que tem muitas demandas, né? Mas a ideia, né, surgiu em 2016, então ano que vem já vai fazer 10 anos que semanalmente a gente se reúne com as meninas. Já teve vários lugares. Começou no Albino, a gente levava elas lá. Sim. E jogava e compartilhava da palavra. Depois teve outra época que foram em outros lugares aí, né? E agora voltou a ser no Albino. Então, toda segunda-feira eu tô um pouco off, porque a barriga não tá me permitindo. Você tá com outra bola na sua vida. Não, de futebol. Mas eu continuo ali, toda semana alguma das meninas me chamam pelo WhatsApp, a gente conversa, a gente... Né, tem algumas meninas nossas lá que também estão grávidas, gestando, então a gente vai dando um apoio ali como pode, né? Tem bastante criança mais novinha também que tá vindo agora. Então, o nome do time é o PD1, copiando ali um movimento que tem entre os atletas cristãos dos Estados Unidos, que chama Audience of One, que é a audiência de um. E aí, em português, para ficar mais fácil, a gente ficou público de um.
Que é o seguinte, quando a gente tá no campo, né, ou fazendo qualquer outra coisa, que Deus seja o seu maior público, né, a sua única audiência. Então, você jogar ou tocar ou fazer qualquer coisa, que tá em Colossenses fala isso, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, né? Então... Ele é o nosso público, né? Exato. Porque ele tá Porque se você entende isso, né? assistindo. Você não fica preocupada com a sua performance Com apenas. a sua imagem perante as pessoas. Exato. Né? Então, a gente trabalhou isso com elas por um tempo, até a questão, assim, de... Porque no jogo o sangue ferve, né? Daí sai palavrão, Nossa, sai as coisas. Então, a gente foi Aquela coisa da trabalhando... competição, de não Exato. querer perder. Então, a gente trabalhou bastante essa coisa do outro, né? Assim, de... Você joga pra jogar bem, pra ter performance, mas... E tudo na sua vida você tem que fazer bem, né? Você tem que se esforçar pra fazer bem, mas não por você mesmo, né? Pra você ser o melhor, o mais aclamado, o mais... É pensando no outro, porque Jesus fez isso, né? Ele não considerou o ser igual a Deus como algo ao qual deveria se apegar. Então, se Jesus nos considerou... Que é Deus, meu Deus. o ser igual a Deus... Ele que é, né? Que é Deus, então, quem somos nós, né? Pra achar que a gente... pra querer vanglórias, né? Uhum. E essa é a luta do ser humano a vida inteira, né? Então, assim... tem sido muito legal esses anos com as meninas, porque a gente viu elas crescendo também, né? E é difícil porque a porque gente... assim como você, elas passaram de adolescentes a adultas, né? Exato, Porque, olha, hoje tem a Jaque, que já tá casada, Sim. a Naná, né? Não, Quantas várias... meninas? A Mamá, a Camille, as meninas que estão sempre com a gente ali. Então, só deixar o encorajamento aí para quem quiser participar. E também o Marcelo agora tá dando estudo bíblico lá no Cortez, às terças-feiras. Então, de segunda tem o futebol e de terça tem o estudo bíblico lá na congregação. À noite? À que noite, horas? tem lanchinho. Tem lanchinho, tem bíblia e tem ping-pong. Olha que legal. 3 alimentos. Pro corpo, pra alma. Isso. Tipo 7, 7h30, assim, ele tá lá. Legal. Com o pessoal também. Então é mais ou menos isso. É um trabalho de formiguinha, né? Porque não tem uma equipe enorme, mas a gente dá o pãozinho e peixinho, né? Sim. E uma ali que se converta, que aprume na vida, que enxergue, né, um caminho para seguir, sim. Já tá valendo, né? É isso aí, com certeza. E Thaís, e o outro lado aí da sua vida aí, ó, o ministério aí com a Purples? Como é que é? É difícil? Você, esposa do Julinho, que vive viajando. Sim. E agora que você não tá, né, que você não tá podendo viajar por enquanto, por conta do... Então, esse ano, 10 anos de Purples, né? 10 anos. É a mesma época do PD1, né? É a mesma. Porque agora tá fazendo 10 anos, foi tudo junto. Isso, 2015 começou, né? A Purples. E daí, logo finalzinho ali de 2016, que teve a gente começou o projeto lá no Cortez. Uhum. Então, graças a Deus, né? A Purples tem tido muitas oportunidades aí, Brasil afora, de levar a palavra de Deus cantada, né? Uhum. E pra mim, assim, eu tô vivendo uma fase dupla, mas tá sendo muito legal poder participar de tudo, mesmo que à distância, né? A questão a gente curte de longe, né? Porque eu e a mãe junto, né? Então... Mãe e vó. A gente não foi mais na Purple, né? Porque... A gente acompanhava. Sim, mas... Por enquanto, não. Mas o que eu percebo, assim, do Ministério da Purples hoje é um ministério muito mais amadurecido, né? Que no começo a gente mais adolescente, mais jovem, a gente tinha até outras perspectivas da Purples, né? Uhum. E eu acho que todo
todo jovem, adolescente que quer um dia viver de música, né? Tem essa ânsia, né? De querer bombar, explodir e tal. E eu vejo que Deus hoje trouxe a Purples para um lugar muito mais bonito, assim, né? De aos poucos e amadurecendo a cada um e trazer hoje para um lugar de serviço mesmo, né? De serviço ao reino através da música, da boa arte, da excelência, porque legal. ele sempre, né? O Julinho sempre preza para fazer tudo o melhor que ele pode, né? Mas sem aquela ansiedade mesmo de explodir na internet, aquela coisa que hoje em dia todo mundo bombar, quer viver né? de YouTube, né? Então, é mais, talvez, o prazer e a alegria do serviço pelo serviço, né? Exato. Não tanto olhando, onde que isso vai dar, vamos bombar, vamos... Exato. E ser grato, né? Até onde Deus já deu, né? Ser grato por isso. Então, eu percebo isso muito em todos eles. Não só no Julinho, mas em todos eles, assim. Gratidão por onde o Senhor já fez e dá oportunidade para cada um de participar disso, né? E todo mundo cresceu, né? Todo mundo viraram adultos aí, vocês exatamente. todos. E a questão das viagens a gente acostuma, né? Porque... vira a rotina, né? Vira e a gente, durante a semana, a gente tenta compensar aí a falta nos finais de semana, né? Mas, graças a Deus, Deus tem sustentado também nessa parte aí. Tem os voos que ajudam, né? Tem a equipe. Mas é isso. E aí, também, agora só aproveitando, né? Agora, em comemoração aos 10 anos de Purples, não sei nem se eu podia falar isso agora, mas vou falar que vai ter um show de 10 anos. Porque então todo mundo pergunta. Fiquem ligados aí que já vai divulgar. E vai ter, então, uma celebração. Uma comemoração. Tem que ter, 10 anos. E vai ser bem legal. E a gente quer muito que a nossa igreja aqui esteja comparecendo, porque todo mundo aqui faz parte, né, da história da Purple, desde o Submergir. Nossa, Quando o Juninho começou a trazer as canções dele pra cá, né, e depois que formou a Purples mesmo, mas todo mundo aqui tem parte na história, né, então vai ser muito legal ter todo mundo lá. Sim. Com a gente legal. E acompanhando aí as músicas novas também. Muito bom. Então é isso. Gostoso conversar, né? Mas a gente já estamos caminhando pro final aí. Isso aí. E Thaís, pra gente finalizar, né, essa boa conversa, eu queria pedir para você deixar aí uma palavra para as mulheres, né, que nos acompanham, que estão nos assistindo, sobre a vida com Deus, né, sobre a nossa caminhada com Jesus, sobre essa coisa para essa mulher que quer se envolver, né, com o ministério, que está em casa ou que está no trabalho e que quer se aprofundar, amadurecer no relacionamento com Deus. Que palavra você deixaria aí pra gente? Olha, eu acho que o principal é você colocar diante de Deus, né? E o que eu tenho aprendido hoje, né? Eu penso, onde você está hoje, seja na sua casa cuidando dos filhos, seja trabalhando, ou seja em um ministério da igreja, pedir a Deus que te use como instrumento aonde você está, né? Porque Ele sempre tem é até clichê falar isso dentro da igreja, mas é real, gente. Você não está onde você está por acaso, né? Então, são essas duas coisas, né? Você colocar diante de Deus aquilo que onde você está hoje, né? E pedir para que Ele te mostre e se revele a você, para que você o sirva da melhor maneira que você pode hoje, né? Dentro do contexto que você tá, porque nós temos fases, né? Exato. Eu acho que nós, como mulheres,
nós temos muito mais etapas na vida, né? Acho que como mães, como esposas, e mesmo aquelas que não casaram, que não têm filhos ainda, são tantas coisas que a gente pode estar envolvida, né, e fazer, e basta você estar disposto, né? E como que você está disposto? Como que você se mostra disposto ou se coloca disposto diante do Senhor? Buscando, gente. Quando a gente lê a palavra de Deus, se dedica à nossa vida devocional e à nossa vida de oração, né? Deus vai revelando para nós tanto os propósitos que Ele tem para a nossa vida, quanto os mistérios a respeito dele mesmo, né? Como a gente já conversou antes aqui. Então, uma coisa que eu aprendi também recentemente é que uma vida de oração não necessariamente é você separar 1 hora por dia para ficar dentro do seu quarto orando. Que a vida de oração pode ser feita de orações urgentes e constantes, todos os dias. Porque é ali que você se humilha diante de Deus e demonstra sua dependência. E quando você faz isso, Ele te mostra onde Ele quer te usar, né? E se revela nos detalhes para você. Então, acho que é isso que eu tenho aprendido hoje. E às vezes naquela horinha da oração urgente e rápida que você está sendo mais sincera, Exatamente. né? Que você está na hora do, ai, Senhor, você clama, você está sendo mais verdadeira também, né? Exatamente. Muito bem, brave. Muito bem, Thaís, fomos bem. Olha, o projeto Íntegra e a da Mulheres na Íntegra tem uma lembrancinha para as entrevistadas. Chique. Muito chique. Esperemos Obrigada, que você gente. goste. E obrigada, Ani, foi muito bom. Tamo junto. Nossa conversa, sim. Espero que não tenha enrolado muito. Não, foi legal, foi bom. Obrigada a você que ficou aqui com a gente. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.